E aí pessoal, tudo bem? Aqui Xandão do Instituto Fortius. Estou aqui hoje para mostrar para vocês algumas possibilidades de exercícios para se fazer em casa. E para me ajudar nessa tarefa, eu vou precisar de alguns materiais. Hoje eu vou apresentar os materiais da Calango Fit. Bom pessoal, então para iniciar eu vou usar um kit da Calango para a pessoa poder usar alguns exercícios em casa, tá? Então ele vem um tapete de EVA, uma corda, uma mini band e um elástico, tá? Então o que a gente vai fazer? Uma sériezinha, uma série pequena de alguns exercícios que você vai utilizar todos esses materiais, beleza? Então o primeiro material que nós vamos utilizar é o tapete, tá? O tapete EVA. É um tapete grossinho, tá? Que não deixa a gente machucar o joelho quando toca no chão, tá? Então é essencial para a gente utilizar esse material em casa. O primeiro exercício que a gente vai utilizar, então, é fazendo movimentações no chão, tá? Então no meu posicionamento estou sentado e eu simplesmente vou me movimentar no chão. Sair de um lado e passei para o outro. Sair de um lado e passei para o outro, rodando os joelhos para um lado e para o outro. Tá? Então eu estou fazendo um exercício de mobilidade do quadril. Tranquilo? Depois, ó, apoiando bem no tapete, eu vou colocar este pé no chão e esta perna vai vir abaixo do meu corpo, colocando então o joelho no chão. Tá? Para isso eu tenho que apoiar esse meu braço, não permitir que este ombro venha em direção à orelha, então eu afasto ele para fazer uma extensão bem do corpo. E agora, ó, apoiando na mão e no pé, eu tiro o corpo, coloco o joelho no chão. Volto, estabilizando. Posso repetir 3 vezes. E aí, fazendo aquela sequência de trocar o lado, né? Coloquei o pé no chão, coloquei a mão em extensão, apoio neste pé, apoio nesta mão, joelho embaixo do meu corpo, estabilizando. Ok? Então, pessoal, vou mostrar o primeiro exercício no tapete, vai ser com o corpo deitado, tá? Então, a gente vai deitar, deitamos no chão, coloca a cabeça na pontinha do tapete, os pés podem ficar para fora, tá? Então, o primeiro exercício que eu vou fazer é simplesmente tirando os pés do chão, tá? O quanto que eu consigo manter essa minha perna elevada, tá? Sem causar nenhuma mudança na caixa torácica, tá? Então eu não quero ver isso. Tem que estar todo no chão, as costas no chão, tá? E a partir daqui eu começo a fazer alguns movimentos. Você pode colocar a mão na caixa torácica e ver como está a respiração de vocês, se ela não está muito acelerada. E a partir daí, eu começo a fazer alguns movimentos com as pernas. Tá? Ao mesmo tempo que eu movimento a perna, eu não posso ver modificação nessa estrutura. Beleza? Com as duas pernas ao mesmo tempo. Tranquilo? Se por um acaso você sentiu uma tensão muito grande no pescoço, tá? Coloque uma toalhinha para facilitar o posicionamento da cabeça em relação ao tronco. Então, se você sentir uma tensão no pescoço, tá? Utilize alguma almofadinha, uma toalha, tá? Aqui eu vou pegar um colchonete e vou colocar aonde vai a minha cabeça, tá?
E aí quando eu deito, ó, ele fica um pouquinho mais elevado do que se tivesse assim e a minha cabeça, o queixo apontando para cima, tá? Então aqui, ó, alivia, relaxa o pescoço e eu consigo fazer melhores exercícios, beleza? Continuando então. A partir daqui, então, eu desci as pernas e agora eu vou fazer outros exercícios usando então o tapete, tá? Uma ponte, simplesmente subir. Quando eu subo o quadril, eu tenho que sentir principalmente os glúteos fazendo a força da subida do quadril. Se ao subir eu estiver sentindo mais a posterior, quer dizer que esse glúteo não está fazendo muita força. Então, faça várias repetições para ver se dá uma ativada no glúteo, tá? Ativou, está sentindo o glúteo fazendo força? Tente então executar com uma perna só. Tranquilo? Achou que está fácil e quer pegar a posterior da coxa? Então afasta um pouquinho o calcanhar dos quadris, afastou um pouquinho, e aí eu faço a mesma coisa, faço uma ponte, e aí eu vou pegar mais a posterior e menos um pouquinho o glúteo, tá ok? Fiz a ponte, a partir daqui eu posso fazer alguns exercícios abdominais, como os abdominais tradicionais, tá? Buscando um pé e depois o outro. E os movimentos tradicionais de rodar o corpo em direção aos pés, sempre sentindo que a coluna está protegida, que não estou fazendo força no pescoço. Beleza? Então, na sequência dos exercícios, a gente vai agora rodar o corpo e vamos fazer as pranchas, tá? Então, ó, cheguei em 4 apoios, coloquei o antebraço no chão, estendi a perna, deitei, tá? Só essa posição, tá? Eu não posso sentir tensão no pescoço. E o que eu quero? Antes de subir para fazer a prancha, eu quero ver se o meu corpo consegue sustentar num braço só. Então o que eu faço? Tiro um braço, tirei o braço e estou sustentando num braço só, tá? Sem perder. Tranquilo? A partir daí, eu vou elevar o meu tronco como uma prancha mesmo. Elevei e fiquei numa prancha, tá? Aqui eu não posso ter esse movimento, então o pescoço tem que estar relaxado, ombro puxando bem para trás, contrai, isso, tranquilo? Na próxima sequência, eu coloco os joelhos e coloco a palma da mão no chão, bem abaixo dos ombros, tá? E a partir daqui, eu vou fazer uma movimentação de perna e braço ao mesmo tempo, em padrão diagonal. Tranquilo? Fez um braço e uma perna, aí vai para outra, tá? Um outro movimento que se faz bastante, chamado gato camelo, tá? Que é uma mobilização da torácica. Tranquilo? Geralmente, quando eu quero acertar a posição da minha coluna, eu faço 3 repetições e depois eu chego no meio. Aqui seria a posição ideal para eu começar alguns exercícios. Então, o primeiro equipamento que nós vamos utilizar é o equipamento de tração, tá? Então, é uma borracha com tração. Ele vem junto um aparelhinho para tu colocar na porta, tá? Então tu engata na porta, fecha a porta e aí pode engatar essa borracha aqui por dentro, tá? Só cuidado com a porta para alguém não abrir a porta e você cair, né? Tá?
Então, nós vamos usar, aqui a gente vai usar um espaldar. Eu posso simplesmente passar a borracha pelo espaldar. E aqui eu tenho uma borracha para usar tanto na posição deitado quanto na posição em pé. Aqui no caso sentado, eu posso fazer sentado uma puxada, tá? Uma puxada aberta. Estou sentado no calcanhar, tá? Em diagonal. Beleza? E eu também posso usar um braço só para fazer a puxada, tá? Ó, fazer a puxada. E também na posição de prancha, aí eu vou ter que afastar um pouquinho mais a perna para dar uma boa estabilidade e aí eu fazer a puxada também. Certo? Outro exercício que eu posso fazer utilizando a borracha, tirando o meu quadril do calcanhar. Aqui eu tenho que ter um pouco mais de estabilidade, porque no momento que eu puxar a borracha, a tendência é a borracha me tracionar para frente. Então eu tenho que ter mais estabilidade. Se eu tiver dificuldade de ficar nessa posição, então eu coloco uma perna para dar apoio. E aí eu executo os mesmos exercícios, tá? Com a perna de base aqui, dando apoio, para eu não ser jogado para frente, ok? Outros exercícios que podem ser feitos com a borracha, tirando daqui, eu colocar embaixo dos joelhos ou embaixo dos pés. Coloco no chão, aí eu posso colocar os joelhos em cima e aí fazer movimentos, tá? Movimentos. Ah, a borracha está muito leve e tal. Bom, aí você vai ter que ter uma amplitude maior. Então eu coloco em pé. Coloquei em pé, deixa eu arrumar aqui. E aí a mesma coisa. Só que agora tem muito mais tensão na borracha. Tá? Muito mais tensão na borracha. Então, dependendo do nível de preparação que você tem, você escolhe o mais leve primeiro, para depois chegar no mais pesado. Acredito que muitas pessoas devem ter assistido, ou visto, ou feito exercícios muito comuns nas academias, que é um agachamento, né? Então vou mostrar aqui de lado, um agachamento, tá? Uma passada lateral, tá? Ou agachamento unilateral, tá? Um afundo, né? Uma passada à frente, tá? Passada atrás. E algumas pessoas talvez não saibam que o importante nesses exercícios é o quanto o quadril está sendo utilizado, o quanto ele está ativando o restante da musculatura do corpo para conseguir executar esses movimentos. Para melhorar isso, eu vou usar uma mini band. Tá? E como que se usa a mini band? Usando essa mini band nas pernas, eu vou primeiro colocar acima do joelho. Tá? Então, veja bem, coloquei numa perna, coloquei na outra, subi acima do joelho. Veja só que o ângulo a partir do quadril, né, ele é quanto mais próximo do pé, mais aberto. Então, quanto mais para baixo tiver essa mini band, mais difícil se torna o exercício. Tá? Então, o primeiro exercício que eu vou fazer, tá, é uma passada lateral. Tá? Existem várias formas de serem executadas. A primeira delas é com o corpo assim, como eu estou, alinhado, reto. Eu simplesmente vou dar uma passada lateral. Tá? E eu não vou deixar esse meu corpo fechar, essa perna fechar, para eu não perder a elasticidade dessa borracha. Tá? Isso aqui. Tá? Então, pensa que você está fazendo força também com o abdômen, tá? Para manter essa passada natural. Outra forma, não falando ainda da distância, mas falando da postura, eu posso usar uma postura como se fosse a postura da corrida. Tá? Então aqui é uma postura que eu vou correr, tá? Ou saltar, ou pular, né? E aqui eu vou entrar na postura. Então, ó, vou mostrar de lado como é que é. Estou assim. Faz uma flexão de quadril, uma flexão de joelho. E a partir dessa posição, eu vou usar então, ó, movimentos laterais.
E aí, para dificultar, então, eu vou colocar essa borracha num ângulo que favoreça a extensão mais forte da borracha, tá? Então, eu cheguei na posição. Mesma coisa, para um lado, para o outro, sempre mantendo este alinhamento postural, tá? Quadril, joelho e coluna, beleza? Eu posso ir descendo até chegar nos pés. Chegando nos pés, ele me dificulta até que eu faça esse movimento de rotação externa, tá? Então, ó, mesma posição, mantive lá. Vai ver que esse movimento vai dificultar bastante, porque aí eu tenho uma boa elasticidade da borracha, tá? Tranquilo? Outros exercícios que a gente pode executar com a band nas pernas, tá? É entrar na posição atlética, tá? E nessa posição atlética, eu simplesmente fixar uma perna e movimentar apenas a outra, ó, em todos os planos. Tá? Mesma coisa. Tá? E depois eu posso fazer com uma movimentação, que eu vou fazer de lado aqui para facilitar vocês. Ó. Caminhando. Beleza? E agora a gente vai fazer alguns movimentos no chão, tá? Que no chão eu vou dar ênfase também ao quadril, mas pensando na estabilidade do meu tronco. Então, estabiliza o tronco, junta um joelho no outro, um pé sobre o outro, e eu simplesmente abro e fecho, tá? Mantendo a estabilidade do tronco, lembra do ombro, não pode estar em contato com a orelha, sempre longe, afastado, ativando serrátil, tá? Aí eu quero dificultar um pouquinho, então eu vou fazer a mesma coisa, só que tirando o quadril do chão. Posso manter durante um tempinho estabilizado ou fazendo movimentos curtos. Ó. Sobe e desce. Tá? Ou eu posso ainda entrar com movimentação de rotação usando o meu braço. Aí eu preciso de muito mais estabilização. Tranquilo? Usando ainda a borracha nas pernas, eu vou colocar um pouquinho abaixo do joelho e vou fazer os mesmos exercícios que eu tinha feito antes, de ponte, executando com a ação do joelho se afastando, tá? Então, subiu. Algumas pessoas só nessa posição de subida já vai sentir fazendo força com o glúteo, né? Outras pessoas vão precisar fazer uma pequena movimentação de abrir e fechar os joelhos. Se por acaso a pessoa está num nível mais avançado de treinamento, ele pode também fazer com movimentação de uma perna apenas, tá? Sobe, mantém numa posição e agora segura, sustenta, 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 tá? Ou se eu descer um pouco mais, ó, botei um pé no chão, botei a band nos pés e agora eu vou subir e vou puxar. Tá? Para quem gosta de fazer uma corrida, para ativação muscular para corrida, esse é um excelente exercício. Tá.
Então agora eu vou demonstrar alguns exercícios para membro superior que a gente pode ainda utilizar o tapete. Tá? Então eu vou colocar o tapete neste ângulo, tá? Colocar as mãos em cima do tapete e aí eu vou estender todo o corpo. Aqui eu estou numa prancha, na posição de apoio, de flexão. Eu posso fazer uma flexão, tá? Posso fazer uma flexão alternada, fechada, tá? A escolha que você quiser. E eu também posso utilizar a posição de estabilidade usando a miniband. Então, coloco a miniband no punho, faço um pouco de extensão na borracha, não demais, tá? Coloco as mãos no chão, os dedos bem afastados, dando uma boa estabilidade. E aí o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou movimentar uma mão. E posso também executar os movimentos. Se esse exercício é muito difícil, você pode apoiar o joelho. Tá? Então eu viro, coloco para o joelho, vou colocar as mãos por fora do tapete e executo o movimento. Então, se isso aqui está muito difícil nessa posição, eu tenho que colocar um suporte para manter uma base mais alta. Então, coloquei um step que tem uma altura boa, coloquei as mãos em cima, mesma coisa. Se ainda assim está difícil, você vai colocar mais um, ou usar o sofá da sala, uma cadeira, né? E aí, ó como facilita. Tá? Conforme você vai usando esse exercício, você vai ficando melhor preparado, aí você começa a diminuir essa altura do solo. Então, mais um elemento do kit da Calango é uma corda. Tá? Então, é um excelente exercício aeróbio, né, que você pode usar para aquecimento ou no final do seu treino. Tá? Uma demonstração que eu quero, que às vezes as pessoas não sabem qual é o tamanho correto da corda. Então, você coloca o pé em cima da corda, tá? E estica. Ó, a corda chegou próximo da minha barriga. Tá? O correto para eu conseguir fazer relaxadamente, esse ponto aqui deveria chegar no meu peito. Aí eu teria uma distância boa, né, para conseguir executar. Claro que essa corda, ela não foi feita para um cara de 1,95 m como eu. Né? Eu sou fora da curva. Então, para as pessoas normais, qualquer pessoa normal, tranquilamente vai ser possível de executar. Eu vou tentar executar mesmo assim, tá? Vou ficar um pouquinho de lado aqui para demonstrar para vocês. Então, ó, aqui eu estou brincando só para ver se eu não vou tocar em nada. E agora eu começo a executar. Duas pernas, uma perna só. Subindo o joelho, os dois pés juntos, tá? Você pode brincar com os dois pés juntos, uma perna só, passando a perna, afastando, e aí a brincadeira vai longe. É uma excelente alternativa para quem está em casa e às vezes não sabe que tipo de exercício executar na parte aeróbia, tá? Então você usa uma corda que vai te dar uma gama grande de possibilidades de exercícios.